Você já recebeu um feedback assim: você precisa desenvolver mais isso. Ou então, não, você é muito bom nessa competência. No entanto, precisa desenvolver mais essa outra aqui. Todo mundo já recebeu, você não é o único. E normalmente, as pessoas vão atrás de desenvolver esse gap. Eu também já fiz isso, por anos a fio, até entender que estava olhando para o lado errado. Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que desenvolver suas fraquezas pode estar te impedindo de chegar exatamente aonde você quer. E claro, o que muda quando você vira esse jogo. Meu nome é Marcelo Murim, eu sou mentor de desenvolvimento humano certificado pela Gallup, e o que eu vou trazer aqui não é apenas teoria, mas sim conteúdo, realidade das conversas que eu tenho todas as semanas. Fica aqui comigo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá. O sistema ele foi desenvolvido para focar no que falta, né? A avaliação de desempenho, ela olha o gap. O PDI tenta desenvolver os pontos fracos. A cultura corporativa, normalmente, procura desenvolver aquele profissional completo. A questão aqui não é que esse sistema seja mal intencionado, né? Não, é que ele assume que qualquer crescimento é crescimento. E de fato, não é assim que acontece. Não é assim que deveria ser de fato. Porque assim, quando você investe energia, força de trabalho em algo, claro que isso tende a crescer. Mas quando você investe em algo que não é forte seu, não é algo natural para você, isso vai se tornar mediano. E mediano não gera diferenciação, não faz com que você se torne excepcional, né? Não traz os resultados que você gostaria de ter. O mediano te deixa onde? Na média, né? Com todo o peso que aquela palavra medíocre traz, né? Portanto, não vai te diferenciar de fato. Nunca vai lhe tornar imbatível trabalhar no desenvolvimento daquilo que não é forte seu, não é um talento natural seu. Mas quando você descobre, conhece, entende aonde estão as suas vantagens naturais, ou seja, o seu talento natural, isso tende a lhe transformar e vai lhe levar a níveis inimagináveis. Você consegue chegar aonde nem você mesmo acreditava que conseguiria chegar. E tampouco mais ninguém consegue replicar, porque isso é natural seu, é único seu e de mais ninguém. E claro, isso não tem a ver com dedicação. Dedicação é muito importante, claro, a gente sabe disso. No entanto, conseguir se desenvolver e trazer diferenciação através dos seus talentos naturais tem a ver com deixar de ser quem você não é e focar em ser quem você é genuinamente. Aquilo que você traz consigo desde sempre e realiza sem ao menos perceber muitas vezes. Aí você pode me perguntar, mas o que é talento de verdade, Marcelo? Talento não é algo que você aprende, que você desenvolve ao longo da sua carreira, uma competência. Não. Talento é um padrão de pensamento, sentimento e ação que você não consegue desligar. Ele está contigo o tempo todo. Você funciona dessa forma, né? Isso é um talento. Então, é a forma com que você pensa, sente e age. Mesmo quando não tem ninguém olhando, mesmo quando você não quer, né? Porque é tão natural que ele vem de dentro de você, né? Então, o talento é exatamente isso. É algo que nasce com você e você leva consigo sem conseguir, ao menos, desligar e, como eu falei, tantas vezes sem perceber que ele está ali atuando e funcionando. E ele é tão natural que é muito comum a gente pensar que os outros são iguais. Porque não é possível, né? Que só eu tenho isso. Todo mundo é igual. Não, ele é genuinamente seu. Por exemplo, alguém com talento de conexão, assim como eu, entra numa sala e já está mapeando o ambiente, buscando criar pontes, né? E não é que eu fui treinado para fazer isso. É natural. Eu faço isso de forma natural. Isso é meu, é nato meu.
Outro talento que é meu, que é um talento de contexto, né? Enxerga padrões no passado, né? Coisas que muitas vezes as pessoas acham que são coisas antigas, eu consigo fazer uma leitura sobre isso, né? E claro, não significa que eu sou velho, sou nostálgico, não. É a forma com que eu processo as informações, com que eu consigo analisar e entender o presente através de informações e de situações que eu leio no passado. Isso, novamente, é um talento existente que eu, nesse exemplo aqui, tenho também. Vamos trazer um outro exemplo aqui de um talento que não é um talento dominante meu, né? Então, quem tem um talento de estratégia, por exemplo, consegue enxergar alternativas ao invés de obstáculos, né? Então, pessoas que têm esse talento de estratégia muito forte, dominante no caso, né? Vislumbram possibilidades de resolução de questões, de problemas, buscando alternativas, né? E não colocando obstáculos. Isso é processo, né? Como a mente dessas pessoas processam as questões e conseguem trazer inovação e trazer soluções para os problemas. Então, esses padrões, né, quando são reconhecidos, quando são colocados para se trabalhar, né, colocados ativamente em prol do trabalho, são a base sólida em que eu acredito um bom trabalho de desenvolvimento pessoal ocorre, né? Porque quando você internamente conhece quais são os seus talentos e de que forma que eles atuam na sua vida, em você, facilita o seu trabalho para se desenvolver. Sem isso, você pode ter o melhor método, a estratégia mais clara e mesmo assim continuar sentindo que está remando contra a maré. Porque, de fato, você não está alinhado em quem você é. Você está tentando ser uma outra pessoa. Ao passo que quando você conhece os seus talentos, reconhece, nomeia e atua com eles, você, de fato, está sendo quem você é verdadeiramente. E, óbvio, aprofundando nisso, né? É aquela coisa, o talento, ele é natural, ele é bruto. Você precisa trabalhar em cima dele, trabalhar com ele para transformá-lo em ponto forte e gerar uma real diferenciação para você na sua vida profissional, na sua vida pessoal, em todos os campos de atuação que você realiza as suas coisas, né? Então, na prática, a ferramenta que eu utilizo para fazer a leitura de talentos, né, é uma ferramenta chamada Clifton Strengths, que é as fortalezas de Clifton, que é o criador da ferramenta, que é de propriedade da Gallup, né? Eu sou coach certificado pela Gallup e utilizo essa ferramenta para me ajudar, para me dar suporte nas mentorias que eu faço com os meus clientes. É a avaliação de pontos fortes mais utilizada no mundo. A Gallup é uma das maiores empresas do mundo que faz trabalho realmente de pesquisa, né? E hoje em dia tem mais de 30 milhões de pessoas, acho que mais de 35 milhões de pessoas na base dessa pesquisa. E obviamente que eu não uso a ferramenta como um quiz de personalidade. Eu uso como base para traçar um mapa de trabalho, né? Então, ela é uma das ferramentas que eu utilizo dentro do mapeamento que eu realizo junto aos meus clientes para dar direcionamento nas suas atividades. E aí você pode me perguntar, mas qual é a diferença entre quiz e mapa? O quiz ele vai dizer quem você é. O mapa vai te ajudar a identificar o que fazer com isso. Ok, eu sou assim, e o que eu faço com isso? Né? Para onde que eu vou? De que forma que eu vou? Qual é o melhor caminho para eu seguir com base nessas informações que essa avaliação de talentos me traz, né? Porque, de novo, o talento é bruto. Se você não realiza, se você não coloca força de trabalho nele, ele fica ali, muitas vezes adormecido. Então, vamos utilizar esse talento em seu benefício para que você consiga atingir o sucesso que você almeja, independente do que seja sucesso para você. Então, cada sessão que realizo junto aos meus clientes, eles saem com algo concreto para trabalhar.
né? Então, assim, ele sai entendendo quais são os padrões dos seus talentos, quais são as sombras e qual é a luz desse talento, né? Então, que todo talento tem a sua sombra e a sua luz, e eu ajudo eles a entender isso, perceber na sua vida como é que ele utilizou esse talento de forma empírica, muitas vezes sem saber que era um talento, né? E como é que ele vai colocar isso em prática no seu dia a dia. Então, a gente sai da sessão entendendo como que o talento funciona, como eles se correlacionam, porque obviamente o talento sozinho ele não realiza nada, eles se correlacionam. Então como é que isso acontece? E a cada sessão o meu cliente sai com exercícios práticos, tipo uma homework, uma lição de casa para praticar, para perceber, para estudar, para aprofundar nesses talentos que ele a partir daquele momento começou a ter mais contato, reconhecer e nomear. Então, de fato, não é um autoconhecimento por si só, né? É um diagnóstico com direção. Muitas vezes, né, quando eu falo que eu utilizo essa ferramenta, as pessoas, eu já fiz esse teste. Aí eu faço a pergunta, e fez o que com o relatório? Guardei na gaveta. Então, o meu trabalho é tirar da gaveta e te ajudar a usar em seu benefício. Entendeu? Um cliente que atendi recentemente, por exemplo, né, profissional com mais de 15 anos de atuação no mercado, chegou com a sensação de que estava operando abaixo do seu potencial, né? E esforço nunca faltou. O que faltava é entender aonde estava o seu diferencial de fato, né? Como que ele poderia utilizar aquilo que o diferenciava de uma forma real e ativa na sua ação profissional. E aí, quando nós mapeamos os talentos e entendemos como que eles interagiam dentro do contexto para ele, né? Como que os talentos atuavam de forma conjunta, o que mudou não foi a estratégia, mas foi a pergunta. Aquela pergunta que a gente deve sempre fazer. Aonde eu posso ser imbatível? E não aquela, onde é que eu posso melhorar? Não é isso, né? É como eu posso me transformar em alguém com diferencial, né? Não, onde é que eu tô errando? Não, como é que eu posso ser realmente imbatível? Essa é a verdadeira pergunta que devemos nos fazer todos os dias. Acho que fica meio lógico, né? Que são perguntas distintas e que certamente vão trazer resultados completamente diferentes quando a gente foca em buscar ser imbatível através daquilo que naturalmente já fazemos muito bem. O que você acha? Você já se fez essa pergunta? Então, quando você para de focar no gap e começa a operar através dos seus talentos, 3 coisas mudam de forma muito perceptível. Primeiro, a energia. Trabalhar com algo que é um talento natural seu despende menos energia. Você gera menos atrito. Então, trabalhar as mesmas horas com algo que é um talento seu vai te levar muito mais longe do que trabalhar as mesmas horas tentando desenvolver um ponto fraco. Entendeu? Então, o dispêndio de energia em trabalhar com aquilo que é um talento seu é menor proporcionalmente. Então, você pode ir muito mais longe com a mesma carga de energia e com o mesmo tempo despendido. Segundo, a confiança. Não é aquela confiança positivista, né, de eu acredito em mim. Não, é aquela confiança de que eu sei onde está o meu diferencial e eu vou ativá-lo. Eu sei como ativá-lo. Isso é muito mais sólido, isso é muito mais firme. Certamente traz muito mais confiança e vai te levar muito mais além. Terceiro, a direção. Quando você sabe onde está a sua vantagem, a pergunta para onde ir fica muito mais clara de responder. Porque simples, você para de mapear possibilidades genéricas e começa a atacar onde você sabe que aquele seu potencial vai te trazer mais resultado. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que é simples, nem que é fácil, mas que é possível e que o caminho está aí para ser traçado e percorrido. Bom, se o que eu trouxe aqui hoje ressoou contigo, se você se reconheceu em algum momento dessa conversa, eu quero te fazer uma pergunta. Você já mapeou os seus talentos naturais de alguma forma? Se a resposta for não, ou eu fiz, mas deixei lá na gaveta,
Me conta aqui nos comentários que eu quero saber em que estágio, em que momento você está do reconhecimento, da atuação dos seus talentos, ou com os seus talentos. Se você quiser dar um passo à frente, mais concreto, tem um link aqui nos comentários, aqui embaixo, né, no vídeo, no primeiro comentário também, para uma conversa, para o agendamento de uma que eu chamo de uma conversa diagnóstica. É uma conversa de 45 minutos, onde juntos vamos explorar o seu momento atual, aonde possivelmente estão os seus diferenciais, e eu vou te ajudar a clarificar quais são os próximos passos, como é que juntos podemos trabalhar para te ajudar nesse direcionamento, utilizando o método CADA. Então, se esse vídeo fez sentido para você, né, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, siga o canal, né, é sempre importante seguir o canal, é de graça, né, não custa nada, vai me ajudar no crescimento do canal. Clique no sininho para ser avisado sempre que tiver uma publicação nova. E claro, compartilhe com as pessoas que você, do seu relacionamento, com aquelas pessoas que você sabe que estão se sentindo operando abaixo do seu potencial. Quem sabe esse vídeo também não possa ser um ponto de virada para elas, possa ajudá-las a transformar a sua vida através do autoconhecimento e do trabalho com os seus talentos naturais. Então fique aqui comigo, obrigado por ter me ouvido até agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço.